Leis de Karma e Dharma. O objetivo desta conferência é estudar essas leis universais, o Karma e o Dharma, para poder ter proveito delas e principalmente aprender de outra maneira o nosso Karma, que nós normalmente ficamos julgando, criticando, não entendemos as causas do próprio Karma. Essas leis também são conhecidas como lei do talhão, que é olho por olho, dente por dente, lei de igualação, lei de causa e efeito, ou também lei de recorrência, de retorno e recorrência. O que nós fazemos hoje, mesmo que não pretendemos que haja um efeito, sempre tem algum efeito. Tudo que eu fizer agora, ou que me fazem, tudo se tem causa e efeito, tudo é um pagamento. Então, essa lei do karma, ela é originada para que possamos aprender. Lamentavelmente, a nossa raça humana consegue aprender só de uma forma, através do sofrimento. Mas, quando a pessoa, o iniciado, já tem outra classe de conhecimento, quer despertar a consciência, ele pode até começar a utilizar outras leis e começar a pagar o karma de outras maneiras e não sofrendo. Existe o Tribunal da Justiça Objetiva, que é um tribunal interno, se encontra nas nossas dimensões superiores dentro de nós. Esse Tribunal da Justiça Objetiva está regido pelo Mestre Anubis e seus 42 juízes da lei. Esse é o grande tribunal. Existem outros, mas mais para frente vamos estudar sobre isso. Nesse tribunal existe o banco do karma, onde se fazem as negociações, onde se gera o karma, e também, do outro lado, o banco do dharma. Esse é o oposto, se refere às coisas do dharma mesmo. O que nós precisamos entender é que tudo isso está dentro de nós, é a nossa própria consciência que mede o karma, mede o dharma, não serão as pessoas externas. A pessoa, se faz alguma atitude, ela tem que saber que não existe auto-engano, porque é a própria consciência que é julgada e ela mesma que provoca e dá isso que gera aqui o karma ou o dharma. Karma quer dizer dívidas, contas a serem pagas. Nós geramos karma pelas más obras que fazemos, pelas coisas más e pela nossa inconsciência, e por isso nós deixamos atuar o ego em vez da nossa consciência. Isso gera karma. As nossas palavras, as nossas obras e até as omissões geram karma. O oposto a isso é o dharma. O dharma é recebido pelas nossas boas ações. Podem ser boas ações de forma inconsciente ou consciente, vamos receber o dharma da mesma maneira. É um bônus, é um presente, são créditos, é um dinheiro cósmico que se reflete em muitas maneiras, em muitas formas, se reflete em nosso dharma. E a mesma coisa se reflete em nosso karma de muitas formas. Nós temos um copo, pode ser chamado assim, onde esse copo está localizado no banco do Dharma. Cada vez que fazemos uma boa ação para qualquer pessoa, para o planeta, para algum animalzinho, nós recebemos uma moeda cósmica, nós recebemos um dinheiro cósmico. Ou seja, se eu não fizer isso, eu não recebo o Dharma. Ou seja, nós temos a decisão de gerar ou não gerar. Isso nos cabe a nós. Existem pessoas que se dedicam a isso, a caridade, a sacrifício pela humanidade, e elas contêm muito Dharma. E existem outras pessoas que só fazem sofrer as demais pessoas, são egoístas, não fazem nada por ninguém. Então isso não vai gerar nenhum Dharma. Então nos preocupar com as nossas ações, com o que eu vou falar, se o que eu vou falar é uma boa ação ou vai me produzir karma. O que eu vou fazer me produz karma, é algo ruim,
ou é algo bom? Vou terminar gerando Dharma. E deixar de fazer, às vezes nos complica muito deixar de fazer uma omissão. Poderíamos estar ajudando e por preguiça, por má vontade, omitimos e nós vamos pagar karma por isso também. O que gera karma são as obras, as palavras e as omissões. Mas existe algo um pouco mais profundo que não gera karma, mas é a origem das nossas ações, que são os nossos pensamentos e as nossas emoções. Por enquanto, o que eu penso, o que eu sinto, não gera karma. Mas temos que entender que o que eu penso ou o que eu sinto é a origem das minhas ações, é a origem das minhas palavras e do que eu vou terminar fazendo ou não. Então, precisamos vigiar e analisar isso e, com certeza, ter cuidado para deixar de gerar tanto karma. Nós temos karma de 7 existências acumuladas. Esta atual e de 6 existências anteriores. Fecham 7. Uma pessoa, um iniciado que quer autorrealizar-se, chegar à liberação, ele precisa pagar todo esse karma dessas 7 existências em uma existência só, nesta atual. Então, para o iniciado, não é que vai ficar mais tranquilo, vai poder pagar mais karma, vai ter mais métodos, ferramentas, mas também a vida vai ser vivida intensamente. É o objetivo final do iniciado. Existem 12 tipos de karmas. O primeiro tipo de karma seria o karma individual, que consiste no karma da própria alma, as dívidas da própria alma, do ser, e não afeta ninguém externamente. Ou seja, é o nosso karma individual. Existe o segundo tipo, que é o karma familiar. O karma familiar é muito simples, são seres, são almas que por lei elas foram juntadas para que em comum paguem o que é o karma familiar. Pode ser alguém da família doente, um viciado da família, alguém, a parte econômica, qualquer forma, que todos pagam esse karma familiar juntos. O karma coletivo reúne várias famílias em comum. São pessoas desconhecidas, pessoas que não têm nenhuma relação, laço sanguíneo, mas sim foram reunidas para pagar esse karma em comum. Por exemplo, um avião que cai, um prédio que cai, que é destruído, ou uma firma, uma empresa que fale. Ou seja, aí está afetando em forma coletiva. Greve de bancos, greve de ônibus, greve de empresas, ou o próprio aspecto coletivo vai afetar o coletivo e as famílias e o individual também. Ou seja, dá a entender que temos um karma leva o de baixo, um entrando dentro do outro. Karma regional é karma da região, pode ser um aspecto econômico, greve, como vimos agora há pouco, político-econômico, epidemias e outros. Karma nacional é o karma do país. A maioria dos nossos países do planeta Terra tem seu karma nacional. E cada país tem seu específico karma. Pode ser o presidente, pode ser processos naturais, como catástrofes naturais da região, da nação, pode ser política, econômico, epidemias, tá. Esses são os diversos karmas relacionados com o karma nacional. O karma continental está mais claro que se refere ao karma do continente. Dá para ver o karma do nosso continente africano, a África, tem um karma terrível. Nunca se viu um lugar onde tiver tanta riquezas. É um lugar muito rico, mas ao mesmo tempo são as pessoas mais pobres que existem, se encontram nesse continente. Então, tem seus karmas terríveis. E cada continente tem, é claro, o seu karma. Karma mundial se refere exclusivamente ao aspecto humano.
ou seja, epidemias, doenças, né? Guerras mundiais, aí está considerado com a bolsa de valores, a política, a economia, formam as guerras mundiais. Bom, o karma planetário se refere exclusivamente aos 4 elementos, ou seja, às catástrofes naturais. Pode ser de fogo, de água, ar ou terra, terremotos, maremotos, tsunamis, etc. São os elementos em ação, cobrando seu karma específico. Bom, passando para outros karmas já mais internos, no aspecto karma individual, temos o karma saya, que o karma saya são todos os ligues realizados entre coitos, entre homem e mulher, provoca o karma saya. Por exemplo, se na existência anterior, por lei de retorno e recorrência, a pessoa teve relação sexual com 3 mulheres, nesta existência terá karma saya em 3 aspectos, 3 mulheres. Então, nesta existência haverá uma recorrência e terá que ter relação sexual com as distintas mulheres. A isso se refere o karma saya. O karma yoga é o seu oposto. Karma yoga é quando se perde o cônjuge, a pessoa, o casal, né, o cônjuge que faz parte da vida, é onde se perde o cônjuge. Quando, no momento que mais precisa da pessoa, a pessoa se vai, fica doente, pode até falecer, ou trai, vai embora. Não importa os motivos, mas quem tem karma yoga são processos íntimos que ele precisa do cônjuge, do relacionamento, e a pessoa não está, por X motivo. Karma duro se refere ao karma cometidos por todos os delitos contra nosso Espírito Santo, contra a natura, delitos contra a arte, ou seja, esse karma duro, como fala a palavra, é o único karma realmente que é pesado e que não dá para negociar. Karma duro são os delitos cometidos contra o Espírito Santo. E o karma katância é o karma dos deuses, poderia se explicar dessa forma. Eles fizeram um sacrifício, eles fizeram um investimento de almas, nos colocando nesses estados colocando as almas no estado de aprendizado, mas ao mesmo tempo pode surgir algo superior, pode surgir entre tanto barro, pode surgir um Cristo, pode surgir um mestre entre tanta degeneração e perversidade, mas também surge muito sofrimento. Realmente a humanidade sofre demais e esse efeito é considerado como karma katância, que mais pra frente vamos estudar melhor isso daí. Existem 5 maneiras para pagar o karma para quem tem o conhecimento objetivo. A primeira forma para pagar o karma é caridade. O leão da balança seu combate com a caridade, ou seja, ajudando os demais. A seguinte maneira é dharma, com dinheiro cósmico. E para ter dharma é necessário gerar dharma, ou seja, começar a fazer boas ações, começar a gerar. E quem pretende realmente pagar todo o seu karma precisa gerar todo dia. A seguinte forma é com dor negociável. Dor que poderia ser negociável, poderia ser pago de outras maneiras. Nós, por inconsciência, por decisão própria, terminamos pagando com dor negociável. Existe outra maneira de pagar que é com dor não negociável. São todos os delitos cometidos contra o Espírito Santo, são karma duro, que não podem ser negociáveis. Tem que pagar com dor e acabou. E o próximo são negócios objetivos com a lei. Vamos fazer uma prática de negócios objetivos com a lei e esta prática é comprometendo-nos para pagar esses negócios. Vamos nos comprometer conscientemente.
A primeira prática será o traslado de fundos. É onde eu vou poder trasladar os meus fundos do Dharma para pagar as dívidas recentes ou as dívidas principais do Karma. Então, uma runa é uma prática que eu vou fazer mantralizando, e a postura que eu vou pôr será uma balança. Então, daqui, com a mão direita por cima, eu vou fechar os olhos ou não, vou pedir a meu Pai interno que traslade os fundos do banco do Dharma para o banco do Karma. É bem simples. E daí eu vou manter as mãos de forma horizontal e vamos mantralizar, dando 45 graus e voltando outros 45 graus e volta. Assim por diante. Pai meu, Senhor meu, Deus meu, suplico-te, se é tua vontade, traslada os fundos do banco do Dharma ao banco do Karma. Dessa forma, vamos voltar com a mantralização de Ni, Ne, No, Nu, Na por mais 8 vezes. Ou seja, vamos fechar o ciclo de Ni, Ne, No, Nu, Na 9 vezes. Ao concluir o nono Na, ao finalzinho, vamos fazer o fechamento com a mão direita por cima da esquerda com o mantra Torn. E depois agradecer ao Pai interno por ter feito o traslado de fundos. Então a seguinte prática vai ser negócios objetivos com a lei, onde eu vou negociar, vou propor como pagar determinado karma ou algo que eu pretendo. Quero alguma coisa importante, que eu vejo que é importante, e eu posso negociar, propor o pagamento. Normalmente, se pede tudo relacionado com os 3 fatores. Encarcerar algum defeito psicológico para mais tarde eliminar, pedir ajuda com relação à saúde para poder transmutar a energia, negociar o cônjuge, quem está solteiro pode até pedir o cônjuge, pedir uma sala de conferências, pode pedir até outras coisas, mas sempre nós sugerimos tudo relacionado com os 3 fatores. Hoje vou dar um exemplo, a prática, para pedir forças para os 3 fatores. Então, vamos ficar nessa posição no chão ou na cama, do jeito que quer. Essa posição é vertical e essa daqui é horizontal, ou seja, negativo e positivo na vertical. Daqui, vamos nos concentrar no Pai interno e vamos fazer a seguinte oração. Pai meu, Senhor meu, Deus meu, suplico-te, se é tua vontade, traslada até o templo coração da justiça objetiva e uma vez aí negocia com o mestre Anubis e seus 42 juízes da lei que me deem força para os 3 fatores da revolução da consciência. A morte psicológica, o nascimento espiritual, o sacrifício pela humanidade. Pai meu, Senhor meu, Deus meu, suplico-te, se é tua vontade, traslada até agora ao templo coração da justiça objetiva e uma vez aí negocia com o mestre Anubis e seus 42 juízes da lei que me deem força para os 3 fatores da revolução da consciência. A morte psicológica, o nascimento espiritual, o sacrifício pela humanidade. Faço mais a segunda vez horizontal, a segunda vez vertical,
a mesma petição, terceira vez, horizontal, e a mesma petição por terceira vez, vertical. Ou seja, faremos 6 vezes a oração, 3 de forma verticais e 3 de forma horizontais. Vamos fechar e daqui vamos agradecer, que o Pai agradeça aos mestres pela negociação, que por favor nos mostre como foi feita a negociação e podemos até propor aqui como pagar isso que estou pedindo e por favor que o Pai Eterno nos mostre dentro do sonho o resultado da prática. Então é uma prática bem simples, na verdade a pessoa deve fazer com o seu próprio coração, com as próprias palavras, e é uma prática séria. O que eu for pedir e o que eu for propor, se eles aceitaram e me deram o que eu pedi, eu preciso cumprir o que eu fiz ou pedi em questão, eu preciso cumprir isso. Deixar de cumprir é ficar brincando com a lei divina. E todo mundo sabe que não dá para brincar com a justiça divina.